Olá, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Briges, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte. E hoje a gente vai falar sobre escala tonal, escala dos tons. Esse aqui é um vídeo da série de disco cromático ou círculo cromático. Se você perdeu algum vídeo, dá uma olhada aqui embaixo na descrição, que eu vou deixar os links dos vídeos anteriores para você poder ver e passar a entender aqui do que eu estou falando, ok? Bom, isso aqui foi o último vídeo. Eu tenho mania de dizer última aula porque é passado, né? Passado já foi. Então não repare se em algum momento eu falar última aula, não é aula, isso é só um vídeo para demonstrar aqui algumas teorias das cores e a forma como eu as interpreto. Então vamos lá. Na escala tonal, eu já fiz aqui para a gente adiantar esses quadradinhos aqui. Eu peguei simplesmente uma régua, você pode fazer isso aí na sua casa, aliás, você deve fazer. Peguei uma régua, coloquei aqui, risquei embaixo, em cima, medi de 2 em 2 centímetros, porque é a largura aqui da minha régua, e eu quis que ficassem quadrados. Então, todos os quadradinhos medem 2 por 2. Poderia fazer infinitamente aqui, mas vamos ver se por hoje esses aqui são suficientes. No vídeo passado, acho que foi no final do vídeo passado, eu falei sobre tom. O tom, ele se refere à quantidade de luz que está presente em uma cor. Então, quando a gente adiciona o branco, ou então um preto, né, a cor preta a um matiz, essas graduações são chamadas de tons ou escalas tonais, tá? Então, a grosso modo, a gente pode dizer que tom é o quanto de branco ou o quanto de preto uma cor tem, ok? Então eu vou começar aqui e vou fazer primeiramente com lápis, grafite mesmo. Um lápis grafitão, tá? Isso tudo aqui é um grafitão. E esse é com madeira, então vamos lá. Eu costumo fazer assim, eu não sei se esse papel vai ser legal, porque esse papel é de aquarela. E eu tô fazendo para dar continuidade aqui, né, nos vídeos anteriores. Eu vou fazer nesse bloco mesmo. Então vamos lá. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Poderia ter 9, poderia ter 10. Vou fazer assim, senão vai ficar meio confuso, né? Pronto. Tá? 8 quadradinhos. Mas eu posso colocar quantos quadradinhos eu quiser aqui. Ok? E eu começo da esquerda para a direita. Mas se você quiser começar, pode começar da direita para a esquerda. É indiferente. Cada um tem um jeito de fazer, mas no final, quando a gente acaba de fazer, fica todo mundo igual, tá? Então, o meu método é o seguinte, eu pego esse meu grafitão aqui, ó, e começo muito suavemente a fazer isso no meu papel. Esse aqui eu considero, aliás, está até, eu diria que está escuro demais. Deixa eu aumentar aqui para você ver. Acho até que está escuro demais. Ó, vem com essa borrachinha é ótima, tá? É a melhor borrachinha que tem, tá? Então, eu venho aqui e dou uma suavizada, porque eu só quero uma borrinha. Vou fazer isso em todos eles. É assim o meu método, tá? Se você quiser, você pode fazer isso em um por um. Você pode fazer primeiro esse quadradinho, depois você resolve esse, depois você resolve. Eu faço de todos assim, porque eu acho que é o método mais prático. Sendo que esse aqui é o mais clarinho. Depois do mais clarinho, eu vou fazer com que este outro quadradinho daqui seja um pouquinho mais escuro do que esse. Esse aqui, teoricamente, seria o nosso quase branco, tá? Esse aqui, ele não é o quase branco, ele é o quase branco mais um pouquinho do meu grafite. Então, eu já faço assim. Eu acabei apagando, porque estava muito escuro e você não ia perceber aí no vídeo. Então, vou fazer novamente, mas bem devagarzinho. Olha, esse quadrado aqui, que é o meu último, ele tem que ficar bem clarinho, quase branco. Eu venho aqui com esfuminho, que é isso aqui, tá? No outro dia não, já há um tempo eu cheguei na papelaria para perguntar, tem esfuminho? A pessoa não sabia nem o que era um esfuminho. Esfuminho é isso aqui, ó. É um lápis de papel, na verdade. É um papel, enrolou, saiu um lápis. E aí eu vou pegar essa borrachinha aqui, que é aquela macia, e vou apenas rolar aqui, ó. Já fiz mais clarinho, tá?
Eu vou refazer aqui. Agora vamos voltar aqui, tá? Eu tive que interromper o vídeo, estava muito forte. Tá? Então, esse meu quadradinho aqui é o quadradinho mais claro que eu posso ter. Eu vou supor que é o quadradinho mais claro que eu posso ter, tá? E esse quadradinho daqui, ele tem que ser um pouco mais escuro do que esse. Esse um pouco mais escuro do que esse. Esse um pouco mais escuro do que esse, tá? Eu gosto de pintar tudo de uma vez, por exemplo, aqui eu pintei assim, e aí eu continuo, porque aí a mão ela vai estar no mesmo peso. Eu vou até suavizar, porque como eu falei, eu tive que interromper o vídeo e apagar, porque eu estava com a mão muito pesada, às vezes acontece. E eu também estou filmando em pé. Normalmente eu faço vídeos de aquarela em pé, porque sentada eu não vejo vídeo, eu não vejo foco, então complica. Pronto, tá assim. Eu vou até passar um pouquinho aqui, pra gente ficar igual a esse. Pronto, tá assim, tá? Por enquanto estão todos. Esse parece que tá mais escuro, mas não tá não. Por enquanto parece que estão todos aparentemente iguais, tá bom? Então, como eu falei, esse tem que ser mais escuro do que esse. Então, eu venho aqui e vou exercer um pouquinho mais de força, de pressão nesse quadrado aqui. Vou fazer a mesma coisa. A pressão que eu exerço nesse, eu vou exercer em todas, porque eu acho mais prático pintar assim, entende? Tem pessoas que fazem quadradinho por quadradinho, e faz esse quadrado, acabou? Aí é que eles vão para esse, e fazem só esse, acabou? Eu não, eu gosto de fazer tudo de uma vez, porque eu acho que é mais fácil regular a mão. Então, vamos fazer assim, ó, a pressão que eu estou exercendo é a mesma. Então, esse aqui, ele tem que ser um pouco mais escuro do que esse. Esse aqui tá escuro demais. Deixa eu só... Você não precisa ter esse esfuminho não, tá? Eu tenho, porque é aquela história. Estúdio de arte, há muitos anos já fazendo isso, eu tenho material até que eu nem me lembro, tá? Mas aqui já deu para perceber. Eu vou exagerar um pouquinho no vídeo, mas não tanto, senão eu vou ter que apagar tudo. Então, esse tá mais escuro que esse. Esse vai ter que ficar mais escuro que esse aqui. Esse aqui é a minha referência, porque como tá lado a lado, a minha referência é esse. Então, eu vou ter que fazer esse mais escuro que esse. Aí eu pinto tudo de novo, ó. Eu tô pintando na horizontal, mas pode pintar na vertical, na horizontal, pode intercalar a pintura vertical, a horizontal. Desculpe. Então, qual é a situação? Eu tenho que ter esse mais escuro do que esse. Vamos ver. Esse tá mais escuro do que esse. Acho que tá até escuro demais, né? Vamos tirar um pouquinho aqui. Esse lápis aqui, o esfuminho, a gente aponta com gilete, tá? Ou lâmina. Tá? Então, esse tá mais escuro do que esse. Agora, esse tem que ser mais escuro do que esse. Lá venho eu com o meu lápis. Eu acho que eu tenho que dar uma exageradinha assim. Pronto, agora esse tá mais escuro do que esse. Esse tem que ser mais escuro do que esse. Então, vamos lá. O papel também foi o que eu falei, ele é um papel de aquarela, então ele é granulado. Não é bem o ideal para fazer isso, olha. Então, esse tem que ser mais escuro do que esse. Eles estão muito parecidos. Então, eu tenho que dar uma escurecida nesse, porque senão o meu olho, ele não vai perceber essa diferença entre esse e esse. Ou eu clareio esse, ou eu escureço esse. Alguma coisa eu tenho que fazer. Agora, esse aqui tem que ficar mais escuro do que esse. Eu acho que esse ficou muito escuro com relação a esse, tá vendo? Eu vou diminuir aqui um pouquinho. Agora, esse tem que ficar mais escuro do que esse. Vamos ver. Né? Esse aqui tá muito parecido, tá vendo? Esses dois. Então, eu vou dar uma outra clareadinha mais nesse aqui.
gente vai ajeitando, entendeu? O importante é que o teu olho perceba a diferença entre um quadrado e outro quando os quadrados estão assim muito juntinhos. Agora acho que melhorou, ó. Vamos cortar aqui para a gente ter uma ideia, olha só. Tá dando para ver a diferença. Esse aqui tem que ser bem mais escuro do que esse. Bem mais não, mais escuro do que esse. Então, vamos lá. Agora aqui a mão já pesa. E esse aqui tem que ser muito, muito escuro. Tem que ser o preto. Pronto, então eu tenho aqui a minha escala, né, da cor preta, onde eu posso chamar esse quadradinho aqui, né, do quadradinho que é quase branquinho, tá bom? E eu começo daqui para cá, da cor mais escura para a mais clara, a colocar números, por exemplo. Então aqui é o quadradinho, né? É o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, quanto mais alto o número, mais incidência de luz eu tenho. Quanto mais alto esse valor, isso aqui a gente chama de valor, tá? Quanto mais alto esse valor aqui, mais eu tenho a informação de que essa cor ela é mais clara, ela tem mais luz ou ela tem mais branco. À medida que eu vou andando para cá, eu chego aqui até o meu quadradinho 0, que é aquela cor sem a incidência de luz em cima, tá? Que é essa. Então é preto, menos preto do que esse, tá? Então aqui eu fiz 8 quadradinhos. Eu poderia, como eu disse antes, poderia ter feito mais quadradinhos, posso fazer 10, 12, posso fazer apenas assim. E o olho humano, nosso olho, ele distingue bem de 3 a 5 tons em uma escala tonal. De 3 a 5 tons. Então, eu posso pegar aqui 3 quadradinhos desses, posso pegar 4, posso pegar 5, tá? Posso até pegar mais, se eu tiver uma escala aqui que continue. Mas o que acontece? Começa a confundir o olho, tá? Eu começo a não fazer diferença entre esse tom aqui, por exemplo, e esse. Começa a embaralhar na minha cabeça. E quando a gente escolhe, a gente vai fazer uma pintura e a gente precisa escolher os tons de uma cor, a gente tenta escolher tons que não estejam próximos um do outro. Por exemplo, se eu fosse escolher 4 tons, tá? Eu escolheria talvez esse e esse. Porque quando eu colocar esse tom aqui perto desse, eu vou notar a diferença. Se eu colocar esse aqui perto desse, foi o que eu falei, né? Perto desse aqui, aí é que eu vou ver a diferença, tá? Então, quando a gente coloca tons que estão adjacentes um ao outro, a gente não vê muito bem, tá bom? Isso aqui pode ser feito com a lápis de cor, pode ser com lápis de cor, com aquarela, com tinta óleo, tinta acrílica, o que você quiser. O estudo da escala de tons, ele é muito importante porque ele ajuda demais uma pintura ou um desenho, tá? Por exemplo, aqui, ó, no momento, eu fiz um cubo, lembra? Que é esse cubo aqui, transportei para cá. Esse aqui é aquela coisa que eu falei, que é bem rápido e infantil, que a gente vê na escola. Esse aqui é um cubo desenhado da forma correta. Aqui eu usei 3 tons de vermelho. Eu usei este aqui, ó, bem clarinho, quer dizer, esse é um número mais alto, um valor mais alto. Esse aqui, digamos que é um tom médio, né? Aliás, eu usei até 4, ó, que eu acho que esse aqui está diferente desse. Esse aqui é o meu tom mais escuro, eu diria que, vamos supor, é o 0 da minha escala, tá? É esse tom aqui, no meu desenho, tá? É claro que existem vermelhos muito mais escuros do que esses, mas no meu desenho, esse aqui é o valor 0. Digamos que esse aqui, ó, esse não é 0, esse aqui já começa a clarear. Então, ele está indo para lá da minha escala. Esse está mais claro e esse está ainda mais claro. Então, eu tenho 4 tons de vermelho. 1, 2, 3, 4. O que esses 4 tons de vermelho mostraram aqui para o meu olho? Né? O que o meu olho percebeu, o que a minha mente percebeu quando eu olhei esse cubo? Eu percebi que ele tem um volume. Então, ou ele é uma caixa,
ou ele é uma casinha, ele tem um volume, ele não é uma coisa, uma figura achatada aqui no meu papel, tá? Então, o estudo dos tons, ele é muito importante, porque se você souber trabalhar com esses tons aqui na sua pintura, você consegue dar volume à sua pintura, você consegue jogar com sombra e luz e fazer profundidade nas suas pinturas e também nos seus desenhos, tá bom? Eu agora vou fazer aqui uma escala tonal de algumas cores e vou acelerar o vídeo para a gente ver como é que é. Aqui, deixa eu só te falar, aqui eu botei aquarela nessa cor azul aqui, não importa o azul que é. E agora, aqui é como se fosse a cor sem muita mistura de água, né? Porque aquarela a gente tem que botar água, não tem jeito, tá? Então, aqui é como se fosse aquarela quase sem água. E agora, a cada uma desses espaços aqui, eu vou adicionar uma gota de água, 2 gotas de água, 3, 4, 5 e 6. Então, eu estou clareando essas tintas aqui, tá? Então, vou começar por essa, porque senão deixa eu marcar aqui, senão vou perder, né? Assim, pronto. Para lá. Aqui eu vou adicionar 2 gotas, não, 1 gota de água. 1 gota a mais, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, vamos ver como é que fica e se a gente consegue. Isso é isso, tá? Eu tô usando uma pipeta, é isso que fez esse barulho de tchac, tchac, tchac da água. Então vamos lá. Aí eu limpo muito bem o meu pincel, porque senão eu não consigo fazer. Pronto, aqui quando a cor secar, a gente vai conseguir perceber melhor essa diferença aqui dessa escala tonal, tá? Ok? Eu posso fazer isso com lápis, com crayon, com óleo, com acrílica, com tudo isso, tá? Não há problema. Então, isso aqui é minha escala de tons da cor azul ou desse matiz aqui, que eu acho que é azul cobalto. Tá bom? A minha escala de cores é essa. Não quer dizer que eu só consiga esses tons, não. Quer dizer que se eu fizer os 8 quadradinhos, fica assim. Se eu colocar aqui mais 2 quadradinhos, isso aqui cresce, vai ficar ainda mais detalhado, tá? Então, aqui eu tenho, esse aqui é o valor número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu fosse escolher um desenho, por exemplo, que fosse preto e azul, como é que eu poderia escolher? Como é que isso vai me ajudar aqui na hora de escolher um desenho, na hora de fazer uma pintura? É muito simples. Aqui eu tenho que é o meu menor valor, né? Esse quadradinho aqui. Esse aqui, ele tem valor exatamente igual a esse. Esse e esse, são 2 quadradinhos, são 2 cores bem fortes, tá? Aqui também é o meu maior valor, tá? Esse é o menor e esse aqui é o maior valor. É o valor número 7, tá? São 7 quadradinhos, aliás. Não, são 8. Tá? Esse aqui é o meu maior valor, ele é quase branco. Esse aqui, teoricamente, deveria ser quase branco, tá? Então, o que acontece? Se eu fizer uma pintura onde eu use esse valor, número 7, e esse valor, número 7, dessas minhas 2 escalas aqui, vai ficar muito apagado. Quando eu colocar este tom do lado desse, fica uma coisa apagada, uma coisa morta. Então, se eu quiser avivar a minha pintura, eu posso escolher este tom aqui da minha cor preta com, de repente, esse número 4 aqui, tá? Já fica melhor. Ou até esse, se bem que fica muito próximo, tá vendo? Na teoria, isso aqui devia estar bem mais claro, que esse aqui ficou escuro, tá? Esse aqui é o número 6, e o número 6, olha, eu sei que é muito perto, né?
tá bom? Então eu escolho esse, pulo um, escolho aqui, tá? Se eu tenho essa cor, quer dizer, então eu já tenho essa e eu tenho essa. Beleza, eu já escolhi 2 tons, né? Agora eu vou escolher mais 2. Tá, então se eu tenho essa, eu não vou escolher essa porque é muito parecido. Você aí está enxergando muito parecido e realmente eu estou vendo aqui que também está muito parecido, também a tinta está úmida. Mas vai ser tão juntinho que dentro da minha pintura eu não vou poder colocar esse tom do lado desse, porque a pessoa que estiver olhando a minha pintura não vai perceber a diferença. Então eu não vou usar esse tom, já que eu escolhi esse e escolhi esse. O próximo tom de azul que eu vou escolher vai ter que ser daqui para cá. Posso escolher um desses aqui. Então, vou escolher esse. Vou escolher o número 2. Então, eu tenho este e este. Tá? Eu vou escolher mais um aqui do meu preto. O que eu posso escolher? Eu posso escolher o 4? Até posso, porque a cor é diferente. Tá? Mas eu posso escolher esse, por exemplo. Posso escolher esse zerinho aqui. Tá? Então, olha o que eu escolhi. Escolhi esse e esse. Tá? Não quer dizer que, de repente, eu não posso escolher aqui o número 2. Posso escolher, porque aqui a cor já está ficando mais forte, né? Eu já consigo perceber melhor. Aqui foi diferente. Aqui, se eu tenho uma pintura onde eu coloco muito clarinho, fica tudo muito clarinho. A gente não percebe, não fica aquela coisa viva, aquela coisa que a gente olha e percebe melhor. Entende? Quantas vezes a gente vê uma pintura e diz assim, nossa, tem tantas cores, mas está tão apagado. Parece que as cores são todas iguais. Não é que as cores sejam todas iguais. É que a pessoa usou o mesmo tom, né? Na hora de, por exemplo, pintura a lápis, né? Carregou com a mesma força, né? Seja ela fraca ou forte, carregou todos os lápis com a mesma força. Então ficou tudo assim, tá? E essa escala de cores, ela é muito importante, porque aqui é que a gente vai entender o seguinte, que além de todas as cores, de todos os matizes que a gente pode conseguir, dentro dessas cores e matizes, a gente pode conseguir todos esses tons. Esses e mais os tantos aqui que eu não pintei. Tá? E isso é muito importante, isso aí é uma ferramenta infinita de possibilidades para a gente. Tá bom? Então, é isso. Treine essa escala de tons aí, faça uns quadradinhos desses, você pode botar 7, não bote menos do que 7, bote 7, 10, quantos você quiser. E vá treinando. É a mesma coisa quando a gente pega a aquarela e faz isso. Ó. Quantas vezes eu já fiz isso aqui no canal, eu nem sei o que eu estava explicando quando eu fiz, mas quantas vezes eu faço isso? Quantas vezes eu pego e coloco assim, aí vou, né? Aí vai diminuindo, aí eu vou acrescentando água, vai, tá? Isso aqui, quando a gente não coloca, que tem que ser clarinho, quando a gente não coloca assim as divisas, tá? Isso aqui é uma escala tonal, isso aqui é uma escala de graduação. Por quê? Porque eu não coloquei as divisas, eu mesclei as cores de uma maneira que a gente não enxerga nitidamente onde começa aí uma e onde acaba a outra, tá? É basicamente uma outra forma de enxergar, mas em aquarela a gente costuma fazer muito isso, né? Pega a cor mais pura, vai fazendo assim, vai acrescentando água, ela vai diluindo, e aí você vai, né? E ela vai. A aquarela é boa que a gente pode realmente manusear e fazer dela o que quiser. Tá aqui, né? Isto aqui é uma escala de graduação, né? Aqui você não vê esses limites. Essa também é uma escala de graduação. E essa aqui é uma escala tonal, é onde você vê os limites. Essa escala aqui, ela te possibilita, quando a gente está estudando, ela te possibilita justamente escolher. Você tem um desenho, uma pintura, um desenho, né? Na sua frente você tem que pintar. E aí aqui você vai escolher. Não, eu vou usar preto, azul, vermelho, roxo e amarelo. Vamos supor, né? Que tivesse pintado aqui. Ah, então eu vou usar esse valor, aquele, ali. Tá? E aí você faz a sua pintura, ok? Isso é bem, parece bem complicado, mas não é. Desculpe.
mas não é, nada mais é do que uma escala de cores, tá? Escala de tons. Então treine aí e semana que vem eu vou mostrar como é que isso aqui se aplica na pintura e vou mostrar alguns erros normais aí, né? Que a gente às vezes faz quando pinta, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o joinha para mim, porque eu preciso do seu joinha para que o canal continue. E compartilhe nas suas redes sociais, aquela história toda. Compartilhe nas suas redes sociais, joinha. Deixe comentários que eu quero saber o que você está achando dessa série. Se você sabia dessas coisas, se quando você pinta você usa essas informações, como é que isso funciona aí para você, tá bom? Obrigada, beijo!